Olá, boa tarde. Começa agora o Espiritismo Sem Mistério. Hoje comigo, Gina Prata e a querida irmã Eliana. Boa tarde, irmã. Ai, boa tarde, Regina. Boa tarde aí para todos vocês, nossos queridos, né, presentes, ouvintes, assistindo-nos, né, Regina? Sim. Vamos para um dia lindo hoje, com a ausência da nossa Nariel, né? É verdade, um beijo, Ana. Né? Eu tô aqui substituindo um pouquinho, né? Estamos aqui juntinhos para estudar o capítulo, né, e trazer as informações. Como é que a gente se acessa aí, Regina, né? Então, gente, vamos participar hoje com a gente. Pode ser pelo facebook.com/TV Mundo Maior, tá? Vocês compartilhem, comentem, né? Participem com a gente, né, irmã? Pelo youtube.com/TV Mundo Maior, pelo site da TV Mundo Maior, .com.br, nos assista ao vivo, gente. E pelo Instagram também, @TV Mundo Maior. E também pelo WhatsApp, que é o 011 99643 3827. E hoje o tema está tão interessante, né, irmã? Estamos estudando, né, Regina? Nós estamos estudando, a gente conversou ali, né, no backstage, capítulo 12. Nós estamos aí caminhando, avançando nessa aprendizagem tão terna, Regina, tão importante do amor a Deus, do amor ao próximo, do amar a si mesmo. E dentro do amar ao próximo, nós tivemos então toda aquela dinâmica de quem é esse próximo, com o item aí avassalador de amar os criminosos. E entramos então agora no capítulo 12, amai os vossos inimigos, com aquela pergunta, né, muito importante que a gente fez há 15 dias atrás, né? É possível mesmo amar os inimigos como amamos os amigos? E aí tivemos aquela longa conversa, né, bem bonita, sobre as possibilidades do nosso amar mais, amar menos. E hoje a grande pergunta, né, Regina? Sim. Existe diferença na nossa forma de amar, irmã? Existem diferenças. Existem diferenças nas nossas formas de amar? Sim, o capítulo hoje, então, nós vamos dando continuidade à chamada que faz, né, Allan Kardec, pagar o mal com o bem. E num segundo momento, porque a gente não esgotou o tema, Regina, foi, né, todo mundo que nos acompanhou aí ficou, a gente mal conseguiu sair da primeira página, porque foi bastante, né? Teve muita participação. Maravilhosa participação. Estamos aqui com algumas questões trazidas, né, da pergunta do 15 dias atrás: devemos amar os inimigos como amamos nossos amigos? E então a gente tem aqui a Nessa, né, que ela crê que amar os inimigos, muita gente não entende o significado desse amar. Obviamente você não ama o inimigo e nunca irá amar. Essa afirmação da Nessa é muito importante. Claro que você não irá amar. Então, nós vamos entender essa afirmação da Nessa, que abre aqui os nossos participadores, né, que dá uma alegria muito grande quando a gente vê essa participação, essa partilha, essa proximidade conosco, né? A gente fica muito contente. A gente vai estudando no Evangelho e nós vamos entendendo, Regina. E você, cara Nessa, e todos que estão nos assistindo, estando conosco, nós vamos entendendo que é uma lei que chama emissão e repulsão de fluidos, né? Eu emito um fluido, posso receber esse fluido beneficamente, ou eu emito um fluido negativo, quando eu emito um fluido positivo. Ou a minha emissão é negativa, então o receptor também sentirá, dependendo do grau de desenvolvimento da sua percepção, da sua sensibilidade, ele se sentirá um mal-estar, ou se sentirá inadequado, estranho, frio, distante, porque a emissão fluídica de um amigo, né, de alguém que tem amor, gratidão, uma memória perfeita do relacionamento, ou quase perfeita, né, porque nós estamos ainda na busca da perfeição, será diferente da emanação fluídica de uma pessoa que tem ressalvas quanto a você, que olha você e vê seus defeitos, né? O amor, como se diz, Regina, né, cobre realmente a multidão de pecados. É linda essa frase, ela é popular, ela vem lá dos primórdios, né, humanos do cristianismo. Ele cobre mesmo, porque ele encontra razões, né? Como ele amplia, como o amor é uma ampliação, é como se você tivesse uma lente de aumento capaz, sabe, de ver micróbios ou mundos pequenos que você não vê, ou então um macroscópio que vê o universo, estrelas que você não alcança. O amor, ele faz você ver esperanças ou perspectivas que normalmente você não veria quando você não ama.
né? Quando você está num estado de indiferença moral ou distante dessa empatia e ligação com o seu próximo, né? Você não consegue ver isso. Quando você ama, você consegue ver o melhor da pessoa. Não é que você não vê o pior, você vê o melhor e foca no melhor. Essa é a capacidade nossa que quando estamos... Porque o capítulo chama como? Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Como fazer para amar os nossos inimigos, né? Então, vamos caminhando aqui com a diversidade de sentimento que resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Vocês vão encontrar isso aí no capítulo 12, amai os vossos inimigos. O mau pensamento nos coloca... Né? A codificação determina uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve em um eflúvio agradável, agradabilíssimo. Daí vem a diferença de sensações que provamos entre a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar os inimigos não pode, portanto, como nos falou a Nessa aqui no primeiro momento, né, significar que nós teríamos que não fazer nenhuma diferença entre o amigo e o inimigo. Ao contrário, a gente precisa criar não um julgamento, mas um discernimento através das emissões fluídicas, dos meus sentimentos, do exame dos meus sentimentos com relação aquele ser que se aproxima de mim, né? Não podemos ter os mesmos transportes de confiança, né? Até criança, até animalzinho sente isso, né? Animal muitas vezes se afasta de pessoas que ela sabe que são bravas ou estão em momentos, né, difíceis. Criança também, né? Ela tem uma ligação aí bem profunda com tudo isso, né? Estamos aí com pessoas já, tem Regina? muita coisa legal aqui acontecendo pelo Facebook. A Janete Soares Leitão, falando boa tarde. O Paulo Santiago, boa tarde. João Carlos Souza, manda um abraço para o Veríssimo de Minas Gerais. Olha que bacana. Que legal. E Edilza Cássia, é difícil amar nossos inimigos? Ela está fazendo uma pergunta, irmã. Edilza, sim, estamos justamente nesse momento, ao longo das nossas falas aqui, mostrando que é uma lei física de emissão, né, de fluidos benevolentes e malevolentes. Às vezes ninguém nem sabe, né? A pessoa tem aquele sentimento animoso com a sua pessoa e a emissão dela fluídica, claro que vai ser animosa e é claro que você vai sentir isso. É que nós não damos atenção, não aplicamos esse ensinamento do capítulo 12, né? Há uma diferença entre o amigo e o inimigo, mas o problema não está nisso, o problema está em por que existe o inimigo. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Não é nem o porquê, são as causas que levam a pessoa a não nos querer bem, às vezes de pronto, acabou de conhecer, nossa, antipática, não fui com a cara dela, não é? Coisas inexplicáveis no trabalho, Sim. Né? Entre irmãos, na família, nós temos coisas assim que, irmãos que se dão, que se reúnem, né? Contra o terceiro, ou se tiver 4, 2-2, ou então 3, estamos dentro de uma lei física, biofísica, porque é uma frequência, né, em que a pessoa oscila, ela traz memórias antiquíssimas, né, de vidas pregressas com relação àquela pessoa e muitas vezes não conseguiu perdoar, ou seja, perder aquelas memórias. De vez em quando ela se recorda e ao se recordar, ela entra no cobrador interno. E sempre aprendemos, né, irmã? Porque esse sentimento de rancor e de ódio, né, que às vezes a gente sente, essa sensação ela faz mal pra gente. Faz mal pra né? gente, perfeito. Ela cria doenças físicas, emocionais e é muito complicado, né? É complicadíssimo isso. A gente fica na vítima, né? Então, a pessoa não gosta de mim, a pessoa me quer mal, a pessoa me fere. E eu esqueço, então, de acrescentar o grande paradigma das vidas anteriores ao meu cotidiano. Eu acho que o nosso estudo aqui é esse, trazer os paradigmas importantes da doutrina para as minúcias da vida, para os humildes detalhes da vida. Como que eu vou amar o inimigo? Alguém que continuamente trama contra os meus passos, armas ciladas, se puxa meu tapete no primeiro movimento que eu não estiver desperto, não é aquele
matar um leão a cada dia porque você está dentro de uma selva, de um relacionamento, né, selvagem, não amigo, não amoroso. Mas este é justamente, queridos, um mundo que a gente quer construir, um mundo harmonioso, fraternal, um mundo amigo, um mundo delicioso que Deus, né, nos coloca à frente como possibilidade e que a doutrina espírita chama de regeneração. A gente estudou no capítulo 3, as moradas do Pai, que a regeneração é descanso. Então, ela vem depois do mundo de expiação e provas. Por quê? Porque este mundo é trabalho de parto, não é? A mãe entrou no trabalho de parto, então o parto já é um trabalho. Aí nasce para crescer o trabalho dos ossos, o trabalho do coração, o trabalho dos rins, né? Ali vai, depois o trabalho do intestino, o bebê chora para passar os gases. Então, a gente vê que o nosso organismo vem para uma reencarnação, para um dia, vamos dizer assim, de intenso trabalho sobre nós mesmos, nossas vidas, e aí entrar na regeneração, que é um planeta, está escrito aqui pelos nossos bons espíritos, de descanso. Então aí nós vamos tirar uma longas férias, Regina. Tipo assim, 90 anos, né? De boa. 90 anos de boa. Irmã, a gente às vezes não sente essa raiva, esse rancor somente por pessoas, assim, ou num ambiente de trabalho, ou alguém familiar, que a gente conheça. né? Normalmente acontece no núcleo familiar, não, né? Bastante. A gente sente às vezes esse rancor e a gente convive às vezes com uma pessoa. Como enfrentar uma situação assim, quando isso acontece, né? Como conviver com alguém que a gente não se sente tão à vontade, mesmo sendo um parente tão próximo. É um irmão, né? Geralmente acontece muito sim, entre irmãos. Sim. Acontece também mais de uma forma menor, né? Uma vez eu li uma pesquisa nesse sentido, em menor quantidade, não lembro da porcentagem agora, mas com relação, às vezes, a um pai, a uma mãe, às vezes você é mais afim, eu sou mais afim do meu pai, com a minha mãe eu já tenho algumas questões, isso acontece bastante, Regina, também. Sim. Por quê? Porque as reencarnações, elas têm a finalidade de aproximar o que não era aproximado, de sanar e curar o que estava doente e enfermo, de dar as oportunidades de refazimento de laços eternos e laços desfeitos, que eram bem feitos e, de certa forma, nós destruímos, e agora a oportunidade de reconstruir. Então, o importante nesse momento é você examinando o seu lar, a sua família e os sentimentos que lhe causam ou de repugna, né? De um irmão, de um parente, de uma prima, de um tio, né? Pensar que há razões que você agora desconhece e que está em esquecimento, e muito importante que esteja em esquecimento, porque se você lembrar muitas vezes que nem foi ele o ofensor, mas você vai se humilhar perante ele. Eu gosto muito dessa afirmação que está no capítulo 14, já nós vamos chegar nele, que são os laços entre famílias, né? Honrar pai e mãe. Nós vamos entender que muitas vezes esses sentimentos, Regina, nascem por um sentimento de fuga do que eu fiz para o outro. Não é nem do que o outro fez para mim, do que eu fiz para o outro. Eu não suporto essa proximidade da minha consciência, do quanto eu feri, e às vezes ele está num lugar muito melhor que eu. Às vezes vai melhor na escola, é mais inteligente, está com uma capacidade maior de organizar a vida. Você ainda não gosta, ele faz coisas contra você, ele ainda é o melhor. Acontece muito, né? Meu irmãozinho melhor. Puxa vida, né? A mãe elogia, o pai elogia, e você quer morrer ou matar. A gente tem dentro da doutrina esse instrumental maravilhoso reencarnacionista, né, que é tão antigo, né, está lá nos primórdios da grande filosofia humana, da criação desses jardins maravilhosos que a humanidade criou de conhecimentos, e que vai então restaurando em nós esse fôlego maior para lidar com essas dimensões. Eu queria ver aqui, Regina, tem alguém aí que perguntou? Tem sim. O João então, Carlos de Souza, ele diz assim: a melhor forma de aprendermos amarmos os nossos inimigos é recebendo como filhos. Sim, sim. Né? A reencarnação. A Patrícia Costa, muita gratidão por repartir conosco os seus conhecimentos, irmã Eliana. Gratidão. O Daniel Rosa, boa tarde, queridas amigas e amigos. Tratar bem com respeito, consideração, sem ser indiferente, no tom de voz amável a quem nos simpatize conosco. Entraria o choque de imperfeições de quem não é receptivo. Se temos virtudes conquistadas com a devida modéstia, grato Daniel de Goiânia, Goiás. De Goiânia, um grande abraço, um beijo, né, para esse povo do Planalto Central, né? A Cátia Oliveira, que a luz e a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Edilza Cássia, obrigada, irmã Eliana, pela resposta, gratidão. Aparecida Nunes Moreira, olá, sou de Apucarana, Paraná. Uma pergunta?
Ela vai fazer a pergunta agora. Então vamos lá. Faz, E querida. casos de família que são super unidos uns com os outros, também teve reencarnação neste caso? Ela está perguntando, irmã. Olha, é a Regina? Regina, né? Regina, É não, Aparecida Nunes esqueci. Oliveira. É Aparecida. É. Aparecida, nem sempre, né? Porque a Irmandade, segundo Cristo, ela vai além, né? Do sangue. A Irmandade se faz também por princípios ideais, né? Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Pergunta o Cristo. Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nesse momento presente, a maioria das reencarnações são de expiação e provas. Estamos provando um novo aporte, vamos dizer, um novo formato, né? Aquele inimigo, então, entra como um irmão que precisa de você, necessitado, ou mais com dificuldade, ou você entra com menos chances, vamos dizer, ele vai te ajudar para te retribuir o que você não deixou de fazer ou fez. Enfim, é uma relação de ressarcimentos, de despedidas muitas vezes, porque ambos querem voltar para o seu sistema ou para o lugar onde se sente melhor. Mas, geralmente, famílias afins, pelos laços sanguíneos, quando você instaura, é um merecimento. Vocês trabalharam por isso, parabéns. Eu conheço algumas famílias assim e fico muito feliz olhando, né? É o que eu sonho para mim em vidas futuras, grandes famílias reunidas, aquela multidão de gente, né? 20 filhos por aí afora, seria assim mais ou menos? Nem tanto, né? Fala, nem tanto, irmã, também é menos, né? Mas aquela familhona linda e que, claro que tem desencontros, opiniões divergentes, etc., mas o amor é maior, não é? Muitas vezes reunião de seres que estiveram muito tempo migrando por distantes experiências de ressarcimento. Então eu vou migrando aqui, o outro vai migrando ali, faz os ressarcimentos necessários, libera a consciência. Porque, viu, Regina, você falou uma coisa que dói, né? Maravilhosa a sua colocação, que dói em nós ter rancor, ter ódio, Sim. A gente se adoece. E é verdade. Isso nos leva, então, quando a gente fere alguém, a um estado de pré-depressão, vamos dizer. A gente tem uma tristeza que não sabe qual é, não localiza, porque não está na lei, não é da lei. Não fomos criados para não amar, a gente foi criado para amar. Deus não é amor? Então, o Pai nos criou conforme o seu fluido, o seu magnetismo, né? Divinal, vamos dizer assim. Então, essa lei de amor, essa luz que há em Deus, né? E foi a primeira palavra dele em Gênesis, haja luz, faça-se a luz. Então, aí quando a luz se fez, nós também fomos feitos na criação, né? Simbolicamente, poeticamente falando, com a liberdade poética, nós também estamos envolvidos em luz. Então, não é natural. Entre em nós, como diz o Evangelho e o Livro dos Espíritos, a lei está inscrita em nossa consciência. Essa consciência maior da nossa criação em Deus. Algo nos diz que nós erramos, não temos às vezes traduzido aquilo ao pé da letra, ou aquele sentimento ao pé da letra, mas você se devota àquela pessoa, àquela criatura, sem muitos motivos externos. Todo mundo fala, nossa, mas deixa essa pessoa, larga desse casamento, abandona essa família, larga desse chefe. Você não sabe por que está ali, depois de um tempo você matura, você apazigua a sua consciência, você vê que fez tudo o que você podia, aí você se despede lá dentro do seu coração. Nesse momento, a pessoa vai embora, ou fecha a porta, ou a situação muda. É impressionante. Esse tempo, né, de ressarcimento íntimo, ele é imponderável, depende muito da gente, do outro, da relação, da comunicação entre nós todos. Mas o que é importante é aqui, eu queria trazer uma coisa importante aqui do Wagner em inglês, né? Que ele faz uma palavra bonita no sentido de que não sejamos hipócritas, né? Não precisamos odiar, mas amar quem traiu a sua confiança, não é? E aí nós estamos... É importante essa colocação dele, porque a gente pende à hipocrisia. Né? A gente pende não uma hipocrisia consciente, mas quase inconsciente, porque a gente quer ser mais bonito, a gente entra na doutrina, aprende N coisas, a gente quer ser melhor. Eu não quero odiar, mas lembre-se, é uma lei física, resulta de uma emissão de fluidos negativos. Então, eu não posso ter transportes de confiança para aquela pessoa. Mas o que ensina aqui o Evangelho no capítulo 12? Eu não preciso amá-lo como eu amo um amigo, né? Como o mesmo transporte de confiança e de amor com uma pessoa que me quer bem. Mas eu não devo agir contra ele, eu não devo pagar seito por seito, moeda por moeda do mal que ele me fez. Né? Isso eu posso controlar, isso está em minha alma controlar, em meu ser controlar. Né? Além do mais, não é honesto para com aquela pessoa. Né? Chama a teu irmão que pecou, né? Pecou, sabe o que é pecado em aramaico? É separação, que se separou de ti e te levou ao sofrimento. Chama. E se ele reconhecer o seu erro, então refaz.
Quando alguém reconhece um erro, pode ver, na hora o seu coração muda. Né? Você pode nem dar o braço a torcer, mas quando a pessoa fala, ai, sinto muito, I'm sorry, né? Por favor, eu não queria ter dito isso, muda dentro de você algo. Não é? Agora, se ele não te aceita, então ele está separado. Então não é você que se separou dele, ele se separou de você. Não é para você oferecer o seu pescoço ao inimigo, não é isso que o Cristo está falando aqui, não é? E nem que o Evangelho está nos propondo, né? Longe de nós, né? Os túmulos caiados de branco, né? Mas por dentro cheio de ferocidade. Não. É o comportamento leal, reto. Ele puxou seu tapete, não dá para ter o transporte. E se ele te buscar para saber, fale para ele, puxa, você me feriu, o meu sentimento mudou. A gente precisa ter coragem para transparência. Isso sim, o país precisa de transparência, a economia precisa de transparência, a política lá e aqui. Na pequena economia da nossa vida, no cotidiano da nossa casa, com o esposo, amigo, parente, eu e a Regina, eu aqui no Betesteira, né, e o pessoal lá, a gente precisa de transparência, ter coragem para a transparência, não ter medo de dizer o que o outro pode estar te ferindo, porque ele pode nem, aliás, todas as vezes que eu busquei a resolução, chamar, desde que eu vi isso do Cristo, chamar para conciliar, para achar uma razão, eu sempre percebi na relação que a pessoa não viu. A pessoa não viu. E eu sou educadora, organizo 3 educandários lá na nossa instituição, a MIC. Então tem esses ruídos. Então eu ponho as duas pessoas de frente uma para a outra. A outra diz, Regina, não, eu não fiz isso. Fez. Não fiz, imagina, eu não faria isso, eu não diria isso. Então, aí o outro percebe que muitas... Quer dizer, eu posso levar aquilo para o resto da vida, ou eu posso, como Cristo nos disse, chamar, esclarecer, transparecer, colocar com carinho. A gente não sabe colocar com carinho, né, a nossa verdade. Olha, eu estou ferida. Irmã, tem alguns casos também que a gente ouve muito na questão do relacionamento, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa é casada há muito tempo, né? E aquele amor, ele acaba se tornando num rancor. Você passa a ver, às vezes, só o defeito daquela pessoa, né? E quando isso acontece, às vezes, muitas pessoas pensam em se separar por essa situação, porque como pode, né? Uma pessoa que a gente começou naquele amor profundo, né? E se tornar, às vezes, uma pessoa estranha dentro de casa, né? Eu escuto muito isso em termos de relacionamento, né? A gente é procurado, né? Nas escutas afetivas, escutas fraternais, na casa espírita, né? Vocês têm aqui o atendimento fraterno, pronto atendimento. A gente escuta muito. O tempo traz mudanças, Regina, sabe? O tempo traz mudanças nos relacionamentos. E muitas vezes a gente se perde nesse caminhar. Não consegue manter a chama acesa. É um trabalho que a gente sempre fala, tem um momento da união, né, que como as relações, estamos num mundo de expiação e provas, e como as relações, elas são de ajustes, tem um momento que cansa, você cansa. O outro não muda, e o outro fala de você. Ela não muda. Quando você vai para uma terapia de casal, pode ver, né? O terapeuta escuta uma vez ele, uma vez a esposa, outra vez o esposo, depois põe os dois juntos e os dois se acusam. Ele não muda, ela não muda, ele não muda, ela não muda. Então, é uma falta, né, de diálogo que começou lá atrás e que a gente foi relapso, a gente negligenciou o conflito. Tem um grande filme, acho que é sueco, sobre o Oriente, as guerras do Oriente, em que um cineasta fala isso, né? Que os grandes conflitos religiosos, na Bósnia, inclusive, o filme retrata os conflitos religiosos na Bósnia, eu não lembro o nome desse diretor agora, mas ele vendo uma entrevista dele, ele fala que a grande causa da guerra na Bósnia foi a negligência dos conflitos religiosos na base, entre as famílias. Sim. Como eu negligenciei, e aquilo vai acumulando, e quando você olha, não é mais uma gota no copo, entendeu? É um copo cheio, cada gota transborda. Então, a terapêutica, vamos dizer, cotidiana, cultural, para isto, é a transparência, é a verdade. No primeiro movimento que você fizer, que o outro te ouvir, e que aquela realidade for colocada, ela não vai somar a outras, porque você vai pedir a mudança. Se não houve a mudança, você vai batalhar, lutar por ela, até o momento em que aquilo vai acontecer, Regina, a separação. Geralmente acontece
por causa, em verdade, na base das separações, que nem deveriam, porque os filhos sofrem muito, a família, é um desastre. Quem disser que não é um desastre, não é verdade, que a gente passa por isso, a gente sabe que é uma dor, né? Mas não se pode mentir no amor, né? A Não se pode. Marta Madalena Astorga, ela fala assim, e quando não conseguimos nos suportar com irmãos de sangue, né? Então, muitas pessoas, elas estão falando com relação a casos dentro do próprio lar. Do lar. Dentro do próprio É muito lar. Importante isso. Eu esqueci, eu tenho dificuldade com o nome, sempre me repete o nome, Regina, eu esqueci o nome. É a Marta Madalena Astorga. Marta, você tem 2 nomes lindos, hein? Madalena, bonita, né? A Maria, que agora descobrimos o Evangelho de Magdala, né? E esse refazimento de nossa querida Madalena. E Marta, né? Que foi se preocupar, não é? Ambas Maria, Sim. né? Ambas Maria. Né? Marta, a relação com irmãos é séria. Ela está no âmbito dos ressarcimentos de muitas dores, às vezes séculos de dores. Então, quanto maior for as encarnações que vocês tiveram, de ferimentos mútuos, né? Porque ninguém fere sozinho, não é? Maior os distanciamentos que a gente vai sentir e os desencontros que a gente vai ter com essa pessoa. Graças a Deus, nesse movimento atual, vocês são irmãos, não é? Poderia ser pai e filha, poderia ser esposa e esposo, poderia ser amigos, um chefe de trabalho, mas estão como irmãos de sangue. Para quê? Para que o sangue os una num primeiro momento, para que depois do sangue o espírito os una, para que vocês compreendam que são irmãos e irmanados em um processo encarnatório, que tanto um quanto o outro quis. Um dos dois, o mais conciliador, foi quem pediu a reencarnação, inclusive. Dos dois, examina se você é a mais conciliadora ou a menos, se ele é o mais, né, seu irmão é o mais provocador ou não. Examinando essa relação dual, você vai perceber quem mais foi ferido e quem mais feriu. Se você feriu mais ele, você será mais conciliadora, porque você terá a responsabilidade do ferimento. Se ele foi mais ferido, ele será provocador, ele será mais difícil ele esquecer, porque quem fere esquece, Marta, mas quem é ferido leva essa ferida por muito tempo. Observe bem, humanamente falando, né? Sem brincadeira, não, sabe, pintar o mundo de cor-de-rosa. O ferimento dói, ele vara eternidades. E ali, então, você pode se colocar num movimento diferente com relação a ele, na sua mente, no seu coração, nas suas meditações, nas suas orações, né? E as pessoas, elas guardam, né, irmã? Rancores, elas guardam, às vezes, por anos, rancores. Não, encarnações, né? Encarnações, né? Isso é reencarnação. E, às vezes, coisas que você menos espera, né? Que você magoou, às vezes, uma palavra, um comportamento, né? Lembrei-me agora de um caso maravilhoso entre esposo e esposa. Né? Assim, anos de casado, filho moço, de repente ele começou a ter uma desconfiança, um ciúmes exagerado da esposa. E aí, de repente, ele aumentou a síndrome. E, graças a Deus, ela era espírita, então ela procurou socorro e amparo, buscou ajuda, né? Ele começou a trancar a porta do quarto e pôr ela para fora. E, no fundo, depois ele confessou que ele sentia medo dela matá-lo. Nossa, que coisa, né? Não conseguia dormir com ela na cama. Ali foram para a terapia de casal, depois foram para isso. Até que a gente fala que no centro espírita e a casa espírita é o último lugar, né? A UTI, né? A UTI de verdade mesmo é o centro espírita. Aí vai lá, o que está acontecendo conosco, né? Vivemos quase mais de 20 anos aí, 25 anos aí bem. Agora ele começou com essas crises. Levou 4, 5, quase 10 anos para superar. Ele estava, naquela época, naquele momento, ela o assassinou em vidas pregressas. Então, foi tão bárbaro e tão inesperado tudo, segundo consta, né, na história. Até por sonhos, ela teve sonhos, ele teve sonhos. E aí eles fizeram aquela terapia de vidas pregressas, né, na linha deles. Eles descobriram. Eles não tinham ido, eles foram ao centro por isso, porque na terapia, na TVP, deu, então eles queriam confirmação, etc. Mas não é que a gente saiba de vidas pregressas, mas é só olhar, como diz Allan Kardec, é uma fé raciocinada, raciocina. Você vive bem com uma pessoa, de repente ela vira e fala que você vai matá-lo. E começa a desenvolver uma síndrome de fugir de você, de não ficar de costas, nem de costas ele ficava mais na cozinha. Quando ouvia o passo dela, ele já se virava assustado. Ele foi ficando cada vez mais com medo dela. Então, atrás desse medo, dessa separação,
se elas não fossem ao espiritismo, eles teriam separado. Não, vivem Com juntos, certeza. Irmã, envelhecendo. tem mais uma participação também pelo WhatsApp. E justamente sobre relacionamento, né? É o que mais É bomba, né? É uma delícia, né? É porque a gente é relacionamento, né? É, A gente é é a relacionamento. Laide Ana Silva do Tucuruvi, aqui pertinho o Tucuruvi. É, verdade. Boa tarde, Bárbara. irmã. A indiferença por alguém que nos traiu é tão prejudicial quanto a mágoa? A indiferença é tão prejudicial quanto por a mágoa. alguém que nos traiu é tão prejudicial quanto a mágoa? A indiferença, amada, é um estágio pós-mágoa, vamos dizer. A gente ficou magoado. O que é mágoa? Água, uma água má, que, né? Uma coisa que você bebe e faz mal. Aquele relacionamento, a traição, meu Deus, não? Este que mete a mão no prato comigo, este há de me trair. Geralmente as traições vêm de pessoas que você não espera, vêm de confianças inabaláveis, são coisas muito dolorosas. Então você demora a depurar aquilo, a sanar aquela água má que ficou no seu coração. Um momento posterior, você não sente mais nada, quer dizer, é um momento, sabe, de decantação, deixa decantar, sabe? Depois você vai localizar isto como, mata pela espada, perece pela espada. Nós estamos dentro de uma lei de karma. O que é a lei de karma? Ela é antiga, está lá na Índia, lá entre os Vedas, né? A lei de karma é a colheita, é a ação e reação de nosso querido e amado Espírito André Luiz, né? Maravilhosa colocação que a gente aprende, é uma colheita. No terceiro momento você vai dizer, isso foi uma colheita. Fui traída. Talvez não seja a pessoa que você, né, traiu. Vem um outro braço do escândalo, do escândalo, né? Mas ele tem que vir, porque a justiça precisa ser feita. E você pede, então, para passar por aquela situação e vem uma outra pessoa e cumpre esse papel. Aí a fé raciocinada ajuda você a sentar. Nossa, que tem uma dívida. Aí você olha para aquela pessoa e fala, muito obrigada. Aí você consegue agradecer o ferimento. Esse é o terceiro momento. Quando você consegue fazer essa ascese, né? Deixar-se magoar, sofrer, deixa aquilo. Aí decanta, estou indiferente. E agora, então, vamos entrar adentro da doutrina. Esse é o capítulo 12, amar os inimigos. Não é inimigo. Ele se apresenta agora, ele era um ex-amigo. Ele era amigo, ele era afetuoso. Nós destruímos. Ela volta, é o cobrador. Ele volta, a lei de karma te põe passo a passo, olhando um para o outro, para reconstruir. Por isso, expiação e provas. Se é muito dolorido, eu estou espiando. Se é mais ameno, é prova. Meu espírito já acessou certas verdades e já tem uma intimidade, né, com os ressarcimentos. Sabe uma pessoa que é acostumada a não pagar dívida? Veja como ela disfarça, ela não paga com naturalidade. Você que paga dívida, você fica nervoso com aquilo, você não aceita aquilo. Você fala, meu Deus, está devendo, vai lá e gasta para depois pagar a dívida. Você não vai lá e paga a dívida primeiro. Então, graus evolutivos. Observe aquela pessoa como um grau evolutivo no seu caminho, a lhe ensinar, a estar. Então, aí você agradecerá. É quando a gente fala que não é hipócrita, não é mentira. Você agradece mesmo àqueles que te fizeram sofrer. E diz a doutrina espírita, e eu acredito muito nisso, não é nem um terço, não é nem a unha nossa inteira saindo, né? A gente tirou a mão de alguém, não perde nem a unha. A cobrança, ou a lei de karma, ela não é olho por olho, dente por dente, ela não é a lei de talião, né? Porque você aprende mais rapidamente quando você está pronta para que o karma bata a sua porta. Tem mais isso. Com certeza. Irmã, né? E também tem aquele caso do excesso de amor. Né? Excesso de amor? Excesso de amor. Eu quero lugar, quero ir lá. Então, por exemplo, a Edilaine de Diadema. Edilaine, você tem excesso de amor? Como fazer para soltar, desapegar um filho que se ama muito? Ai. Né? A gente acaba amando demais, né? Eu também passo por isso. Eu também, você vai ver que 90%. Que até chega a sufocar o filho, né? Então, assim, é aquele excesso de amor que a gente tem também. O excesso também sufoca. Ah, será? Olha, Edilaine, eu não vou ser imparcial aqui, porque amor nunca é excesso. Vamos pensar assim, amor nunca é excesso. Amor é amor, ele é absoluto. Amor absoluto. Ele é do tamanho de Deus e Deus é infinito. Então, você tem esse transporte afetivo, você, né? Se ele cair 10 vezes, você vai amar 11 vezes. É uma coisa impressionante, é uma coisa maravilhosa, né? O seu filho reclama, fala, você me ama em excesso? Fala, eu tenho esse defeito, meu filho. Fala para ele. Eu tenho esse defeito, eu te amo em excesso. Cuido,
Um dia você vai embora, viu, Edilene? Ele vai dizer, nossa, que saudade do meu excesso, né? Com certeza. Eu tive uma mãe escorpiana, né? Os Escorpios, mãe apegada, mãe de amor excessivo. Não sei se você é escorpião. Estou brincando aqui com os astros, que eu não entendo nada de astros. Viu? Mas, assim, na leitura popular, né? Eles são apegados no lar e aos filhos. E, nossa, eu amo. Até hoje eu acordo, às vezes, e sinto minha mãe, sabe? Um amor excessivo, maravilhoso. E ela foi cedo embora. Eu era jovem quando ela se foi. Até hoje eu tenho imensa saudade e eu sempre falo, ai mãe, eu tenho certeza que um dia que eu passar daqui eu vou te olhar, vou te ver. E a gente sente o amor excessivo. Esse amor excessivo, mas é gostoso, né? Porque assim, tem as lembranças, né, irmã? Não se preocupe, Dileuza, com o que ele sente, com o que você sente. Sabe? O seu... Sabe aquela história do sábio? Esse é o amor excessivo do sábio que, lembra, salva o escorpião pica? Aí ele volta na água, ele vai lá e tira o escorpião, porque pica. Aí o iniciado diz, mas mestre, se ele pica, por que o senhor fica salvando ele? Porque ele é de picar, né? O impulso dele é picar e o meu é de salvar. É isso. Então, ame, não deixe esse amor sair do seu coração, porque ele é bárbaro, ele é grande, sabe? Esse amor do Cristo. Cristo nos amou profundamente até dar sua vida por nós. Pense que amor é esse. Que grande amor, esse amor do Cristo em nós. Nossa, eu fiquei emocionado com a sua questão, com a sua colocação, maravilhoso. Obrigada por essa partilha, não? Eu acho que a gente precisa repensar ou pensar um pouco mais nisso. É muito importante. Tem mais um caso aqui, mas a pessoa ela não quer se identificar. Faz mal. O que falar de casais que estão sofrendo juntos, mas não se separam para não ver os filhos sofrerem? É uma renúncia, né? É uma renúncia, É uma renúncia, né? É uma renúncia. eu Eu conheço muitas pessoas também. passando por situações assim, né? E é difícil mesmo você partir, porque dá uma impressão, a mãe, principalmente... É uma filha falando, talvez, né? Porque, agora, uma coisa importante... pensarmos que a vida de um casal é indevassável. Não tem, até os espíritos falam, né, André Luiz, quando narra na sua vasta literatura, eles não entram nem no compartimento onde os amantes estão se amando, né? É uma coisa muito íntima deles. É muito lindo isso, né? Então, o que há entre um casal, eles até se dizem que estão por causa dos filhos, muitas vezes, mas tem outra coisa ali que eles não descobriram ainda, que os une muito mais do que os filhos. Quando os filhos crescerem, eles vão ver isso. Eu recentemente recebi essa confidência de um senhor e uma senhora, né, que falavam que ficaram juntos por causa dos filhos. E os filhos casaram, foram embora, um estava nos Estados Unidos, outro não estava não sei aonde, o outro ali em Jaqueí, né, Quixeramobim, etc. E aí eles se olharam, mas por que nós vamos se separar agora? Entendeu? Agora, sabe o que eles fazem? Passeiam para baixo, para cima, se amam bastante. Então, às vezes, é uma razão imediata para aquele cotidiano difícil, né? Os filhos. Então, a rotina, né? Às vezes acaba, o casal acaba se afastando, né? Pela situação dos filhos, as necessidades financeiras acabam também afastando muito, né? O esposo que esquece de levar o bombom, não é mesmo? No dia dos namorados, né? De vez em quando pegar um HO legal, não é mesmo? Caminha, como é que chama? Com espelhos, né? Muito importante, né? Continuar firme, amando, no começo, né? No começo, leva para jantar, daí depois não faz mais isso, né? Então a gente tem que estar sempre com uma plantinha, né, irmã? Cuidando dessa plantinha, né? Sempre. Cuidando dessa plantinha. Amando mesmo. Sempre. O amor eros é muito importante. Nós temos o amor ágape, que é o amor espiritual, o amor fraternal, né? E o amor eros, o amor dos corpos. E Deus colocou as medidas em proporções, né, de semelhança. Nós precisamos uns dos outros para nos sentir felizes, para nos sentirmos completos, né? Eu penso sempre nisso. E esse casal falou isso, olha, a gente depois continuou junto e vamos continuar, né, uma vida inteira. E depois os anos e o peso dos anos e a finalização também de Eros, a transformação do próprio Eros entre o casal. Enfim, é indevassável, mas a gente precisa saber, Regina, manter a chama acesa de Eros. Né? Porque ele é um amor das chamas mais carnais, né? Mais físicas, e ele se dissipa se eu não cuidar, e ele pode ser afogado como lenha que apaga, ele pode ser afogado, né? Pelos rios,
e pelos torvelinhos da vida do casal. Então, eu acho que o casal precisa aprender a construir o seu casamento ativo, vivo, cuidando. Todo mundo é romântico, né? Brasil, então, né? Nós brasileiros somos muito românticos, amorosos e amamos um presentinho, um carinho, um passeio, né? De mãos dadas, não é? Com certeza. É isso. Irmã, antes da nossa prece, né? Da nossa mensagem Já estamos, final, já estamos, tem uma né? frase que eu quero também deixar, que é de Leon Tolstói, né? Ai, eu adoro que diz Tolstói. assim: quando você ama alguém, você ama a pessoa como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Ela fosse, perfeito. Né? Aí está toda a nossa, viu, Regina? Eu acho que aí está toda a nossa súmula de hoje, né? Amar os inimigos, porque ele não é uma pessoa como nós somos. Ele é uma pessoa como ele é. E que tem por nós sentimentos que nós precisamos lembrar que nós instauramos neles esses sentimentos. Ver a nossa responsabilidade nesses sentimentos diminui um pouco a nossa vítima interior. Diminuindo a nossa vítima, e esse é o combate maior que nós devemos ter na nossa reforma íntima, é perceber a nossa subjetividade como atuante no bem, porque é curioso, né? Se é uma coisa boa, eu me percebo bem. Agora, se é uma coisa ruim, eu digo, não fui eu que fiz. Com certeza, Não é? irmã. Não fui eu que fiz. Não é? A gente tem o lado sombra e o lado luz. E nós estamos nesse embate todos os dias de nossa vida, diz Com Job, né? No livro de Jó, né? Até que minha transformação chegue. Olha que verso lindo do livro de Jó, né? Até que minha transformação chegue. Então você vai, como você diz, Regina, como uma plantinha semeando, né? Então vamos olhar aqui para nossa câmera conjunta e vamos nos despedindo e com aquele momento em que nós vibramos, né? Pelo amor. Que o amor seja em nós a medida mais intensa de nossa vida, que o amor seja meta, princípio e fim, porque ele é o alfa e o ômega de todas as coisas. Deus é amor, diz João, evangelista. E mente quem diz que ama Deus, não é? Quando não ama o seu próximo e o inimigo, estando no lar como esposo, ou estando no lar como irmão, ou como companheiro, ou amigo, não é? Nós precisamos amá-lo. E o raciocínio, a fé raciocinada, é como uma luz, sabe, queridos amigos Boa Nova, queridos irmãos dessa comunidade Boa Nova. A fé raciocinada do Espiritismo é uma luz imensa, é um sol que na escuridão das nossas almas se faz pequena vela. Como diz Emmanuel, não é? O sol não faz o trabalho da lâmpada na escuridão. Então, essa lâmpada pequenina que vai se acendendo passo a passo é importante na evolução do nosso corpo amoroso. Ama sem pensar, ama por amar. Não deixa secar a fonte no seu peito, no seu coração. Haja luz, disse Deus, e o universo se fez. Havia trevas sobre a face do abismo, e ele levantou-se, e as luzes se fizeram com quais estrelas, coalhando o infinito escuro. Assim também de luzes. E separou águas, né, de terras, foi fazendo a gênese de todas as coisas, até no último momento em que ele fez o homem, a imagem e semelhança dele e dos animais. Que nós possamos, nesse entardecer das nossas vidas, nesse momento terno, amoroso e amigo da Rede Boa Nova, cantar ou tocar essa Boa Nova dentro dos nossos corações. Amado, amada, ama sempre, sem razão, sem motivos, não há troca, não há permuta, ama simplesmente. Deixa vir dentro de você a chama divina, qual sol que vai claramente tocando tudo e todos. Deixa vir, permita, dê permissão a si, a simplesmente amar. Tão somente amar, tão somente manter essa chama viva, ativa no seu peito. Amo, ó Deus, amo-te, ó Deus. Amo-te, ó Cristo amado em mim. Amo-te, ó criança, ó infância. Amo-te, ó velhos anciões. Amo-te, ó planeta maravilhoso, amigo, que me dá água, que me dá terra, alimento. Amo e quero, em minha gratidão, devolver às sementes que florescem a minha parte, a minha partícula de vida, porque quem ama dá vida. Quem ama parteja a vida. Quem ama está em vida. Que esse encontro de hoje, capítulo 12, amai os vossos inimigos, possa se estender a todos aqueles que não nos amam. Pense agora nesse instante, derrama luz sobre eles.
para que ele sinta em seu coração que o seu desejo é de amar, reconciliar, enquanto estás a caminho com ele.